E hoje nós vamos falar sobre dois deuses contemporâneos. E não, este não é um vídeo sobre religião. Todos nós sabemos, ou ao menos deveríamos saber se tivéssemos prestado atenção às aulas de história, que o mundo está recheado de deuses desde muito tempo. E fazendo uma análise, parece que isso é muito intrínseco ao ser humano. E na verdade a exceção reside justamente no fato de o Ocidente, hoje, exportar a ideia cristã de um único Deus. Porque na grande maioria do tempo não foi assim. Então, desde os gregos, passando pelos orientais, como os povos indianos, vindo para o ocidente, nos povos maias, nas tribos nativas, sempre havia uma diversidade de deuses, e esses deuses eram sempre responsáveis por áreas mais específicas. Eles eram divididos por departamentos, vamos dizer assim. Então se louvava o deus Sol, o deus Lua, se louvava o deus que era responsável pela agricultura, né? Ou se falava diretamente com Zeus e com todo o panteão de deuses gregos, ou com Brahma, ou com Shiva, ou com Ganesha e por aí vai. Enfim, a diversidade de deuses é muito grande. Como a gente bem sabe, hoje a cultura dominante, generalizando, essa cultura é a cultura ocidental. E a cultura ocidental é particularmente nessa questão da religiosidade monoteísta, né? Então tem a crença num único Deus. E embora essa crença chegue também com força em alguns povos do Oriente, ela ali ainda encontra algumas dificuldades, né? Mas, predominantemente falando, o Deus que manda nessa história toda é o Deus que tem como moeda o dólar, né? Então é o Ocidente que dá as ordens nesse quesito de Deus. Mas voltando para a questão dos deuses, se a gente observar, a gente vai perceber então que a humanidade sempre teve uma diversidade de deuses, sempre foi assim. E por que será que em algum momento a gente passa a aceitar tranquilamente a ideia de um único Deus? Bom, quando a gente tem um único Deus, fica um pouquinho mais fácil de a gente organizar essa bagunça toda. Porque na época em que a gente passou a crer nesse Deus único, havia uma instituição, que era a igreja, responsável pelo contato direto com esse Deus. Eu não quero aqui discutir se Deus é um único, se existem vários deuses, se Deus existe ou não existe. Não é essa a questão, é apenas uma observância sem fazer uma crítica à crença e à fé das pessoas. Pois bem, então naquela época em que somente quem compreendia o latim podia ter esse contato mais direto com Deus, ou seja, uma minoria, ficava muito mais fácil de organizar a economia, a sociedade, a relação entre as pessoas, enfim, por intermédio de basicamente um único grupo. Mas o fato é que Deus tem uma característica muito importante nesse Deus específico cristão. Ele é onipresente, onisciente e onipotente. São características que eu observo que são muito intrínsecas a esse Deus. Então ele sabe de tudo, ele pode tudo, e enfim. Mas se a gente começar a observar, a gente vai perceber que essa característica, embora seja destinada somente a um único Deus, ela era exercida por esse pequeno grupo pela seguinte perspectiva: se nós temos contato direto com Deus, então nós temos o conhecimento necessário para dizer o que pode e o que não pode. Então, a economia, a sociedade, a religiosidade, tudo era comandado por esse pequeno grupo que ditava as regras. Ou seja, eles tinham quase que um poder semelhante a Deus, porque as pessoas jamais poderiam discordar daqueles que têm um contato direto com Deus, não é verdade? Até porque, como elas não sabem o que Deus quer, quem são elas para dizer, né, que os intermediários estão equivocados?
Então a gente começa a perceber que, na verdade, embora se pregue a existência de um único Deus, esse Deus, ele delega poderes, né, que tem a mesma propriedade de ser onipresente, onisciente e onipotente para grupos específicos. Então a gente começa a perceber que existem, por exemplo, deuses que são, digamos assim, não tão citados, né, pelas pessoas, que as pessoas não consideram deuses, mas têm o mesmo poder que tem esse Deus cristão, digamos assim. E eu falei lá na introdução que eu queria falar sobre 2 desses deuses. Um desses deuses é o Deus Mercado. O que é o Deus Mercado? O Deus Mercado do Ocidente contemporâneo pode ser chamado de o Deus capitalista, né? Então esse Deus capitalista, ou Deus Mercado, ele é bem onipresente e onipotente também. Ele está em todos os lugares, ele faz parte de todas as negociações, as pessoas passam a vida inteira trabalhando para ter acesso a dádivas desse Deus, que a gente pode dizer então dinheiro, né? Então as pessoas passam a vida inteira fazendo o que não gostam, para conseguir acesso a essas pequenas dádivas, e o Deus está ali, onipresente, onisciente e onipotente. E ele é tão poderoso que, vejam só, mesmo quando ele comete erros, porque esse Deus comete erros, o Estado vem, e o grande capital, por consequência, salvá-lo, né? Ou defendê-lo, dizendo, não é Deus que cometeu esse erro, são as pessoas é que cometem erros. Então o capitalismo ele fica lá intocado, né? Então o que acontece? O Estado e logicamente grandes corporações vão lá e salvam os grandes bancos, que são os porta-vozes do Deus Mercado, né? Então os bancos, por mais que eles façam e desfaçam, eles sempre são salvos. Raramente um banco falhe. E quando ele falhe, você pode ter certeza absoluta que houve ali um ganho de capital. Os grandes capitais nunca perdem, jamais perdem. Então o povo aqui, que nada entende de latim, ou em outras palavras, nada entende dessas questões econômicas, né, fica ali pensando que, bom, se o Estado salvou esse banco, deve ser porque de fato o banco precisava ser salvo. Porque como a gente pode viver sem bancos, sem o Deus Mercado, né? O mundo viraria um caos se não houvesse essa forma capitalista de viver. A gente voltaria, né, ao período das trevas. Então assim acontece e a gente vai salvando esse Deus Mercado. Dito isso, esse Deus Mercado, que dentro desses deuses diversos é um dos mais poderosos, a gente tem um outro Deus que atua diretamente ligado no mesmo gabinete do Deus Mercado, que eu posso chamar que é o Deus Vigilante, né? Que também é onipresente, onisciente e onipotente. Esse Deus Vigilante, né, que a gente pode também citar como o Deus Grande Irmão, que o George Orwell trouxe muito bem no livro dele, 1984, ele está ali, vigiando todas as pessoas. E ele vigia as pessoas através de uma câmera como a que eu estou usando, através do celular, que você também está usando, que eu uso, através de e-mails, de interceptação de e-mails, de aplicativos de celulares, através de webcams, e por aí vai, né? Esses são os meios mais de massa, mas também tem os meios mais humanos, né? Que é através de vigilância do Estado, através de agências de vigilância que interceptam suas ligações telefônicas, que estão na esquina espiando você entrar e sair de casa, né? E por aí vai. Esse Deus, ele é bem poderoso, principalmente aplicado de uma forma contemporânea, quando as tecnologias estão aí. Ontem mesmo eu fiquei sabendo, por exemplo, que o Facebook tem agora um aplicativo bem legal, que é uma espécie de uma live. Então eu observei rapidamente esse aplicativo e é muito legal, porque existem pessoas no mundo inteiro que ficam ali mostrando qualquer coisa que estão fazendo naquele momento, e você simplesmente repousa o mouse sobre um pontinho no mapa, que diz que está emitindo um sinal de áudio e vídeo, e você fica ali, vendo a pessoa numa festa, vendo a pessoa... Eu vi pessoas na escola, eu vi pessoas no seu quarto, eu vi pessoas caminhando nas ruas, e eu acho muito interessante ver como as pessoas têm essa capacidade de se expor
e acima de tudo pensando que são pessoas de bem e que o Estado nada poderia fazer contra elas, visto que elas estão vivendo suas vidas normalmente. Mas é nesse ponto que eu quero entrar na minha preocupação máxima. Porque esse Deus do mercado, ele não me preocupa tanto assim. Não é um Deus que me cause tanto temor. Porque por mais que os bancos entrem em crise, em grandes empresas causam grandes prejuízos aos proletariados, demitindo-os, e por aí vai, todo esse problema que ele pode causar, eu sei que na realidade esse é um problema que na verdade não existe. Porque não temos aí um problema de falta de água, falta de alimentos, não temos um problema de uma grande catástrofe natural, é simplesmente o homem criando um problema que na realidade não existe. É um problema financeiro e que de fato não me afeta diretamente se eu sei organizar a minha vida fora desses sistemas tão presos aos sistemas capitalistas e financeiros. Mas há um outro que me preocupa muito mais. E aí eu puxo para o meu lado e digo que esse é um Deus que deveria causar preocupação na maioria das pessoas, principalmente dos meus amigos que gostam de falar coisas que não deveriam falar na frente de câmeras como essa. Ou ao menos o Estado diz que não deveríamos, não é? Bom, esse Deus que é vigilante, onipresente, onisciente, onipotente, ele agora vem se mostrar muito fortemente no Brasil. Eu fiz vários vídeos, foi mais do que um, falando sobre a minha preocupação quanto aos retrocessos que a gente iria sofrer se o processo de impeachment da Dilma passasse. Quando eu digo enormes retrocessos, não significa que a gente já não tivesse pisando na bola, botando o pé na jaca com a presidente Dilma no poder. É verdade que a gente estava com os pés bem atoladinhos na jaca também, principalmente nesse assunto. Quem viveu a Copa do Mundo sabe muito bem o que foi ser contra a Copa do Mundo, né? A vigilância que havia foi muito grande, o Estado e o seu braço armado esteve nas ruas como eu não vi em outro momento, a não ser talvez em épocas de ditadura militar. Mas enfim, então esse processo e essas leis antiterrorismos, inclusive, foram sancionadas pela própria presidente Dilma. Mas os enormes retrocessos, eu disse que viriam e eles estão vindo, isso não resta dúvida. Eu quero citar então 2 pontos. O primeiro foi a escolha do ministro da Justiça, que também é agora ministro da Cidadania e dos Direitos Humanos, enfim, incorporaram tudo numa pasta só, ou seja, uma bagunça danada. Enfim, esse ministro é o Alexandre de Moraes. Eu não quero entrar em muitos detalhes quanto a essa pessoa, vou simplesmente rapidamente dizer que, entre outras coisas, ele já foi advogado do Eduardo Cunha e defendeu uma empresa que foi acusada diretamente de ser uma laranja para fazer lavagem de dinheiro, do dinheiro advindo do tráfico de drogas, enfim, ligados ao PCC, que é o primeiro comando da capital, em São Paulo. Ele, aliás, estava defendendo essa empresa em mais de 120 processos civis na justiça, embora depois tenha aberto mão desses processos. Mas essa mesma pessoa foi secretário da Justiça, né, de São Paulo, acho que esse é o termo. Esse mesmo secretário que reprimiu duramente os protestos em São Paulo, que aliás são sempre os que são mais reprimidos, né, e reprimiu inclusive essas ocupações de estudantes, né, com muita violência e truculência. Enfim, essa é a pessoa que hoje vai ser ministro da Justiça e que já disse que vai agir com muito rigor contra os movimentos sociais e esses protestos que vão vir a acontecer nas ruas pelo Brasil, isso é fato. Mas existe uma outra pessoa que me preocupa ainda mais e é sobre ele que eu quero falar a partir deste momento. Em 2013, um cidadão chamado Edward Snowden, um cidadão americano, ficou muito conhecido em todos os rincões desse planeta Terra. O Edward Snowden, na metade de 2013, veio a público dizer que a NSA, que é a Agência de Vigilância Norte-Americana, estava vigilando o mundo inteiro, pessoas do mundo inteiro, de uma forma como a maioria de nós, meros mortais, jamais poderíamos imaginar. Eu lembro de ter lido um livro que se chama Sem Lugar para se Esconder, de um autor inglês chamado Glenn Greenwald, algo assim o sobrenome dele.
Esse livro falava sobre o Edward Snowden e sobre como esses documentos vieram a público. E num determinado momento, esse jornalista fala que se encontra com o Glenn, enquanto o Glenn já havia revelado esses documentos e ainda estava cuidando muito da sua própria vigilância. Ele se encontra com o Glenn num quarto de hotel. E esse quarto de hotel, ele estava muito protegido, com artimanhas que o próprio Edward Snowden fez, sabendo do potencial que as agências de espionagem norte-americana teria para encontrá-lo ali naquele lugar. E uma coisa chamou muita atenção do Glenn. O Edward Snowden disse para ele que nem mais desligar o celular e tirar a bateria do celular servia para evitar que as novas tecnologias que eles tinham acesso evitassem o rastreamento desses celulares. Então, o Edward Snowden, numa medida de cautela, deixava o celular dentro do freezer do frigobar do quarto de hotel, dado o tamanho do temor que ele tinha, sabendo de como as coisas funcionavam, porque ele mesmo trabalhava para essa NSA e fazia esse tipo de vigilância. Então ele tem propriedade para dizer o que estava dizendo. Entre outras coisas, Edward Snowden revelou documentos que mostravam que essa mesma agência norte-americana estava interceptando ligações de grandes autoridades políticas do mundo inteiro. E não eram só autoridades europeias como a Angela Merkel. Eram autoridades também latino-americanas. Uma delas era a senhora Dilma Rousseff, que teve interceptações pessoais interceptadas, entre outras pessoas do alto escalão do governo e inclusive grandes empresas como a Petrobras. Isso veio a público, inclusive até as grandes mídias falaram sobre isso. Eu lembro que o Fantástico fez uma entrevista com este mesmo jornalista que eu citei, o Glenn, falando sobre esses documentos todos que foram revelados. Então, em 2005, ao findar de 2005, outubro se não me engano, a própria presidente Dilma Rousseff, através de um decreto, aqui eu tenho um livro só para citar, que não é o mesmo livro que eu li, que citei antes, que se chama Os Arquivos Snowden, que também fala sobre a vida do Edward Snowden e os arquivos que ele revelou. Bem, então, no final de 2015, a própria presidente Dilma Rousseff, através de uma medida provisória, ela extinguiu um gabinete que havia na época, que era o Gabinete de Segurança Institucional. Era esse Gabinete de Segurança Institucional que tinha a função de deixar de forma segura essas comunicações presidenciais. O fato é que, como ela falhou, obviamente falhou, não sei se por negligência, não sei se por incapacidade ou porque quis mesmo, ela, enfim, permitiu que esse tipo de coisa acontecesse. A presidente Dilma Rousseff, então, extinguiu essa secretaria, né, de Gabinete de Segurança Institucional. A ABIN, que é a Agência Brasileira de Inteligência, nessa época já existia. Aliás, já existe há muito tempo. Mas essa ABIN respondia a esse gabinete. Esse gabinete, majoritariamente, era comandado por militares. E a ABIN, ao contrário, é comandada por civis que passam por concursos, enfim, e estão ali nesse cargo. Então a presidente extingue esse gabinete e a partir daí a ABIN assume os controles desse tipo, como, entre outras coisas, a segurança das interceptações, enfim, da presidente, assume essa segurança e passa a responder à secretaria, então, direta da presidência, sem mais esses intermediários. Bem, agora o presidente Temer assume e uma das primeiras coisas que ele faz é reativar essa secretaria de segurança institucional. Até aí tudo bem, a gente pode até entender, até porque a própria Dilma teve esse gabinete por muito tempo, né? Mas o preocupante e o gravante e o retrocesso começa a partir de agora.
Para ser o ministro responsável por esse gabinete, o senhor Temer e toda a sua trupe chamaram um general que se chama Sérgio Etchegóin. Esse Sérgio Etchegóin, que é gaúcho de Cruz Alta e tem 64 anos, foi então chamado. E uma das primeiras coisas que ele pediu para o senhor Michel Temer, caso assumisse essa pasta, esse gabinete, seria a que a ABIN voltasse a responder a ele, né, ao Gabinete de Segurança Institucional, e não mais à Secretaria de Governo, como estava sendo desde o fim de 2013. O senhor Temer, obviamente, aceitou, porque uma das primeiras coisas que foram feitas foram voltar à antiga posição, com a ABIN respondendo a GSI, o Gabinete de Segurança Institucional. Não somente isso, ele passou a responder ao general Sérgio Etchegóin. Agora, muitos sabem quem é Alexandre de Moraes, mas pouquíssimos sabem quem é o senhor Sérgio Etchegóin. Sérgio Etchegóin é filho de Léo Guedes Etchegóin e neto de Alcides Gonçalves Etchegóin. Fazendo um pequeno resumo dessa ligação, a gente pode dizer que a gente tem aí mais de um século de uma família ligada aos militares brasileiros. E não somente aos militares brasileiros, aos mais linhaduras militares brasileiros. O avô do Sérgio, que também é gaúcho, também nasceu em Cruz Alta, o senhor Alcides Gonçalves, tem dois momentos bem conhecidos na sua biografia. Um deles acontece em 1920, quando ele comandava o Regimento de Artilharia Montada de Cruz Alta, e ele sublevou esse regimento para não aceitar a posse do então presidente Washington Luiz. Então aí já houve uma tentativa de um golpe de Estado. Posterior a isso, em 1954, então na época do governo de Getúlio Vargas, ele foi uma das pessoas que assinou o pedido de renúncia do próprio Getúlio Vargas. E, aliás, justamente por esse motivo, ele foi preso um ano depois da assinatura dessa carta por ter assinado esse pedido de renúncia, que inclusive levou, entre outras coisas, ao próprio suicídio do Getúlio Vargas. Então esse é o avô do senhor Sérgio Etchegóin. Agora vamos ao pai do Sérgio Etchegóin, o Léo Guedes Etchegóin. Eu tenho aqui alguns livros separados, que talvez alguns de vocês tenham observado. Tenho aqui uma dúzia de livros, e todos eles têm um elo em comum, além do fato de serem livros. Todos eles falam sobre a ditadura no Brasil, que durou de 64 até 1985. Então, todos esses livros aqui contam histórias, alguns relatos pessoais, alguns livros bem históricos mesmos, escritos por historiadores, sobre o que aconteceu nesse período da ditadura militar. Fica muito fácil você criticar o CNV, que é a Comissão Nacional da Verdade, que estudou esse período da história brasileira, quando você nunca leu nenhum desses livros, quando você nunca conversou com ninguém que viveu nesse período da ditadura e foi contrário ao período da ditadura, ou que você não se interesse muito por história, ou mesmo que você tenha vivido nesse período, mas tenha vivido a sua vida como o Deus Mercado queria. De trabalho para casa, de casa para o trabalho, sem reclamar muito, suando bastante e juntando uma graninha. Agora, se você, diferentemente desse grupo, se interessa por esse assunto, você vai descobrir que o que a Comissão Nacional da Verdade fez, aliás, embora seja muito, foi ainda muito pouco, porque as atrocidades foram enormes. Essa Comissão Nacional da Verdade foi instaurada e ficou durante alguns anos pegando relatos de pessoas, e não só pessoas que sofreram torturas, mas também pessoas que praticaram as torturas. Pessoas essas que são coronéis, tenentes, enfim, que assumiram que torturavam publicamente, como o famoso caso do coronel Ustra, né? Esse agora famoso coronel Ustra. Então, essa comissão, ao fim,
trouxe um relatório que alega que, entre outras coisas, traz o nome de 377 agentes do Estado que praticaram torturas. Uma dessas pessoas, um desses 377 agentes do Estado que praticaram diretamente torturas ou casos relacionados a isso, né? Ou outras formas de praticar atentados contra os direitos humanos, seja através da morte, da tortura, enfim, foi o senhor Léo Guedes Etingói, pai do Sérgio Etingói. Esse Léo Guedes, que se não me falha a memória nasceu em Porto Alegre, ele, também militar, foi em 1964, ano em que se instaurou a ditadura militar no Brasil, levado ao cargo de chefe da polícia do Rio Grande do Sul, isso em 1964. E foi nomeado, então, chefe da polícia em 1964, e no período da ditadura ele ainda veio a ser nomeado, acho que um ano depois disso, chefe do Estado-Maior do Terceiro Exército, que na época tinha sede aqui no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. Então, esse mesmo Léo Guedes, no final dos anos 60, foi também chefe de assessoria do governo Médici. Então, esse Léo Guedes é citado por além de outros motivos que não são comprovados, mas os que são comprovados, que são esses que eu falei, quando ele foi chefe da polícia aqui no Rio Grande do Sul, ele recebeu um norte-americano chamado Daniel Mitrione, que era especializado em tortura de presos políticos. Então ele teve aqui no Rio Grande do Sul, nesse período, ministrando aulas para o curso da Guarda Civil do Estado para como fazer uma forma de tortura mais eficiente. A gente sabe que os norte-americanos, principalmente os daquela época, eram bem eficientes nessa forma de acessar as informações. Então esse é um dos fatos que recaem sobre o senhor Léo Guedes. Outro fato é que em 1979, quando ainda estávamos no período da ditadura, ele era chefe, como sendo o chefe do Estado-Maior, como eu citei, ele tinha a função de ser supervisor do DOI-CODE, os famosos DOI-CODES, né? E na época ele emitiu uma nota ressaltando, elogiando o tenente-coronel, que na época era chefe do DOI-CODE, acho que isso em São Paulo, pelos serviços que ele vinha prestado. Ou seja, Léo Guedes sabia das torturas que aconteciam e mesmo assim ele veio a público elogiar os serviços prestados por esse coronel, mesmo sabendo de todas as torturas que aconteciam nesse período. Existe ainda uma outra pessoa ligada à família Etingói, que era tio, na verdade, do senhor Sérgio, que eu não sei se ainda está vivo, que se chama Ciro Guedes Etingói. Esse Ciro Guedes Etingói, ele foi apontado, esse Ciro Guedes era coronel militar também, foi apontado por outro coronel na época da Comissão Nacional da Verdade, o senhor Paulo Malhães. Esse coronel Paulo Malhães disse que Ciro Guedes, tio do Sérgio Etingói, era na época a autoridade responsável pelo que se ficou conhecido como a Casa da Morte, que ficava lá no Rio de Janeiro, onde é considerado um dos maiores centros de tortura do Brasil, onde houveram várias mortes, né, e vários presos políticos que falavam sobre essa Casa da Morte disseram que era o pior dos piores lugares que alguém poderia estar naquele período, né? Era um centro de detenção, de tortura, de morte muito severo. E era esse Ciro Guedes, tio do Sérgio, que comandava esse lugar. E detalhe para trazer um adendo a isso, que um mês depois de afirmar isso na Comissão Nacional da Verdade, o coronel Paulo Malhães foi encontrado morto em sua própria casa, asfixiado, um mês depois de fazer essa denúncia. Então, bom, esse é um paralelo assim que eu faço sobre que família é essa Etingói
E para que vocês saibam que hoje quem comanda essa pasta da segurança institucional, a quem a ABIN passa a responder, é essa pessoa. Recentemente, fazem aí uns 2, 3 dias, acho que foi no dia 16 ou 17 de maio, o diretor-geral da ABIN, o senhor Treza, deixa me recordar aqui o primeiro nome do Treza, Wilson Treza, que foi diretor-geral da ABIN por 8 anos, veio a público dizer que estava renunciando ao cargo porque não aceitava que a ABIN voltasse a responder ao Gabinete de Segurança Institucional. E mais do que isso, embora não tenha dito a público, é saber que a ABIN passa a responder a essa pessoa que eu estou dizendo aqui. Esse mesmo Sérgio, que em 2014, ao saber do relatório, criticou fortemente esse relatório, chamou o relatório de leviano, disse que não foi justo, que o pai não tenha tido direito de se defender, visto que ele estava morto na época, como se os presos políticos e mortos da época tivessem direito a se defender, né? Então, esse é o Wilson Treza, então, que pediu renúncia, e a AOF, que é a Associação Nacional dos Oficiais de Inteligência do Brasil, também emitiram uma nota criticando essa ação e dizendo que, entre outras coisas, que os militares não aceitam que um grupo de civis passem a comandar a inteligência no Brasil e que, por esse motivo, os militares não aceitam a ABIN como sendo um órgão ao qual os próprios militares tenham que responder ou estar sob vigilância desses, né? Então esse é um grande resumo que eu faço. Esse é o tal retrocesso que eu quero dizer. É esse Deus vigilante, o grande irmão que está de olho em mim, que está de olho em você, que vem a público criticar principalmente não só o governo Temer, mas além disso, que vem principalmente com pensamentos anarquistas, criticar não só o governo Temer, como também faz críticas à esquerda, principalmente à esquerda do PT, e que critica militares, que critica a existência do Estado, e por aí vai. Então não é um vídeo que vem aqui para causar medo nas pessoas, pelo contrário, é para mostrar que se não houver um levante agora, se não houver ei, peraí, não é assim que as coisas vão acontecer. Se a gente não fizer esse discurso agora, talvez amanhã não exista mais um canal Criando Ando para dizer isso, e entre tantos outros canais que estão aí. Por fim, eu sei que muitas pessoas acham que é uma teoria da conspiração, tudo isso que a gente fala, que acha que é querer achar uma agulha no palheiro, achar que o fato de o Temer ter escolhido o slogan Ordem e Progresso e ter usado uma bandeira, um slogan, né, que se assemelha ao adotado nos anos 60, né, na época da ditadura, em 64, matéria, inclusive, que foi divulgada pelo próprio jornal O Globo, que eu também fiquei sabendo disso ontem, aliás, que é uma matéria do Globo que se chama Com 5 Estrelas a Menos, bandeira do logo de Temer foi usado na ditadura, ou seja, esse é o slogan, né? Os mesmos números de estrelas que na época tinham o Brasil, nesse mesmo globo que está ali, né, adotado hoje pelo governo Temer com a ordem e o progresso, né? Então tudo isso são sinais claros de que a gente está tendo sim um grande retrocesso e que, bom, se já estão fazendo isso enquanto a Dilma ainda está apenas afastada, imagino o que farão se afastada for de vez, e até as eleições de 2018, o que eles têm o potencial de fazer ainda contra pessoas como eu, como você. Enfim, tudo bem, se você é uma pessoa de bem, né, como muitos gostam de dizer, e se consideram acima desse tipo de coisa, parabéns, você pode se sentir uma pessoa livre para falar o que você quiser, que ninguém vai te reprimir e nem vai tirar sua liberdade de expressão. Mas aqueles que se preocupam com isso, fica aí o grande alerta, e o alerta para as pessoas que ainda acham que a gente está vivendo um momento
agora muito tranquilo, de uma transição tranquila e que tudo vai acabar muito bem. Talvez acabe bem para alguns, não para mim e talvez não para você.